Então, na aula passada, nós criamos o nosso Docker Compose YAML, e subimos os nossos containers, tanto do WordPress quanto do MySQL. Inclusive, eles estão aqui em execução, né? Eu não parei eles. Vocês podem ver aqui que eu tenho acesso ainda ao meu WordPress, beleza? O que é que eu irei estar mostrando a vocês? Eu irei estar criando aqui abrindo uma nova aba, né? Vou entrar aqui no meu diretório do WordPress, que eu criei anteriormente, que contém aqui o meu arquivo Docker Compose YAML. Assim como nós podemos ver os containers que estão em execução com o comando docker ps, né, como vocês podem ver, do MySQL e do WordPress, eu posso utilizar também o docker compose ps, né, para que eu possa ver quais são os containers que estão em execução. Nesse caso aqui, note que eu vou ter as informações, assim como o docker ps, só que aqui eu vou ter uma coluna de serviço, né, que é o serviço db e o serviço meu blog que eu criei. Inclusive, pessoal, vamos passar aqui brevemente pelo compose que nós fizemos, né, pelo YAML que nós fizemos, porque eu não havia aplicado o zoom e ficou um pouco pequeno no vídeo, né, mas só revisando aqui, né, nós criamos aqui a nossa versão, que é a versão 3, definimos aqui os nossos serviços, então, dentro aqui de service, lembrando do YAML dos espaços, nós criamos o serviço meu blog e o DB, que é o meu banco de dados. No meu blog, nós definimos a imagem, né, dentro aqui desse bloco meu blog, temos aqui o parâmetro de imagem, que passamos o WordPress e sua versão, o nome do container, passamos aqui o parâmetro de restart, né, além das nossas variáveis de ambiente, a porta, o volume e a rede. Da mesma forma aqui, no nosso banco de dados, definimos aqui a imagem, container name, restart e todos aqui os outros parâmetros, né? Lembrando que esses parâmetros devem estar dentro aqui do bloco, por exemplo, o serviço meu blog, né, tem um parâmetro image, então image precisa estar dentro do meu blog, assim como container name, restart, environment e os outros parâmetros, beleza? E por fim, aqui no final, alinhado aqui a services, como vocês podem ver, definimos a nossa network, meu blog com o Drive Bridge, né, e também o volume aqui, o WordPress e o DB. Então, o que é que nós iremos fazer, né? Então, outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, vocês lembram que primeiramente nós executamos com Docker Run, e o Docker Run fez o quê? Criou o volume, né, nós criamos aquela rede meu blog. E quando nós finalizamos os containers que executamos com Docker Run, nós excluímos tanto a network quanto o volume, né, os volumes DB e meu volume, porque caso não existam esses volumes, ao subir aqui o Docker Compose, eles irão ser criados, que é o que aconteceu de fato, né? Então, nós excluímos lá e subimos aqui, todos eles foram criados. Só que nós não listamos os volumes e não listamos a network para verificar se de fato foi criada. Então, vamos fazer isso agora? Né? Então, eu estou aqui. Como é que eu posso listar as minhas redes? Né? Docker, Network, vocês já sabem, ls. Então, nota aqui que eu vou ter a minha rede WordPress underline meu blog. Né? Nós definimos aqui meu blog. Por que, Lucas, ficou WordPress underline meu blog? Porque note aqui que nosso diretório é WordPress, né, que está o Docker Compose. Então, vai sempre estar criando ali o nome do diretório que está o seu Docker Compose, underline o nome da rede que você definir. Da mesma forma, nós temos os volumes, né? Docker, volumes, ls. Volume ls, tá, pessoal? Então, WordPress underline o nome do volume que eu defini, né? Então, volume DB e o volume WordPress, como vocês podem ver aqui, ó. Então, para o meu blog defini o volume WordPress, né? E aqui para o DB eu defini o volume DB, né? Então, ficou o nome do diretório underline o nome do volume que eu defini. Então, beleza. Nessa aula nós iremos estar passando, né, os valores dessas variáveis, né, que não estejam expostos aqui no nosso Docker Compose, caso nós queiramos futuramente fazer aí o versionamento desse cara aqui, desse YAML, em um repositório público. Então, se nós fizéssemos aqui o push desse cara, né, em um repositório público, nós iríamos estar expondo informações sensíveis, né, e não é isso que nós queremos. Não, nós queremos seguir boas práticas. Então, como é que nós iremos fazer isso? Né? Primeiramente, eu irei fazer o quê? Né? Fechar essa aba aqui, eu irei derrubar aqui os meus containers, né, com Ctrl C, irá parar. Então, se vocês notarem, Docker Compose PS, né, não vai estar em execução. Se eu der um Docker PS-A, eu vou ter aqui os meus containers que estão parados, beleza? O que é que eu irei estar fazendo aqui? Eu irei estar criando um arquivo no mesmo diretório aqui do meu Docker Compose YAML, né, que é o seguinte, é o .env. Né? Então, note aqui que eu criei um arquivo chamado
.env. Se eu der um ls aqui, note que eu não vou ter esse arquivo, né? Esse arquivo para o Linux é um arquivo oculto. Então, se eu der um ls-la, eu consigo estar enxergando esse .env. Mas se eu listar normalmente, ele não vai ser listado, já que é um arquivo oculto. E dentro desse cara, o que é que eu irei estar fazendo, pessoal? Eu irei inserir todas as variáveis de ambiente, né? Então, eu irei passar aqui, ó, todas essas variáveis. Vou dar um Ctrl X já para remover aqui. Vou passar aqui no env. E vou estar tirando aqui esses traços, beleza? Então, tem aqui um atalhozinho. Deixa eu ver. Eu não lembro aqui, pessoal, atalho, mas tá um atalho que você seleciona todas as linhas, né? Mas beleza. Então, tanto aqui, né, quanto essas variáveis aqui. Então, Ctrl X. Vou jogar tudo aqui no meu arquivinho .env, né, que vai ter todas as minhas variáveis de ambiente. Aqui. Não sei se é Alt Shift, não. Pessoal, é Ctrl Alt, tá? Aqui no Windows. Então, Ctrl Alt eu seleciono tudo. Já que foi feito, beleza. Eu irei estar salvando aqui as minhas variáveis. E aqui dentro de Environment, Lucas, o que é que eu faço? Nesse caso aqui, pessoal, eu não irei passar o parâmetro Environment, e sim o env file, tá? E aqui dentro do env file eu defino o nome do meu arquivo, né? O arquivo onde estão as minhas variáveis de ambiente. Como é que eu faço isso? Como é o nome do meu arquivo, é o .env, certo? Então, o .env é onde está todas as minhas variáveis. Mesma forma aqui para a DBI. Eu vou escolher aqui o environment, certo? Fazer o seguinte, env underline file. E aqui eu vou passar o .env. Então, note que agora eu não vou estar expondo as minhas variáveis e os valores aplicados às minhas variáveis, né? Então, se eu for fazer o push desse cara em um repositório público, eu vou estar tranquilamente, né, sossegado, porque eu não vou expor nenhum dado crítico, né, para as pessoas. Então, salvando aqui, outra coisa muito importante, pessoal, é um parâmetro chamado depends on, né, que você pode informar se um serviço irá depender de outro. Por exemplo, o meu blog, né, ele depende do quê? Do banco de dados. Então, eu posso estar aplicando aqui ó, o parâmetro depends on, alinhado a todos os outros parâmetros, né, o depends on, né, que eu informo quais são os serviços que esse carinha aqui, esse serviço do meu blog irá depender. Nesse caso, ele irá depender de qual serviço? Do DB. Então, primeiramente, o Docker vai inicializar o DB para depois estar inicializando ali o meu blog. Então, com isso, né, o próprio Docker faz essa gerência. Então, primeiramente, vamos iniciar aqui o banco de dados para depois estar inicializando o WordPress. Então, eu vou salvar aqui esse meu documento. Eu vou fechar essa aba aqui, que era quando nós estávamos criando aqui o Docker Compose. Temos aqui o nosso env, beleza? Então, vamos iniciar novamente esse cara aqui. Lembrando aí que os volumes e a network já estão criadas. Eu vou dar um Docker Compose Up. Então, vai estar recriando ali os meus containers. Então, note aqui que os serviços foram recriados. Se eu acessar, por exemplo, ali o meu blog, fazer o seguinte, atualizar aqui, note que ele já está no ar, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, para que vocês possam ver. Eu vou matar mais uma vez, né, dar um Ctrl C, para que vocês possam ver que ele de fato parou, né? Então, eles foram parados. Se eu der um docker ps-a, eu vou ter aqui eles. Se eu atualizar aqui, note que eu não vou ter mais acesso ao blog, já que os containers foram parados, né? Fazer o seguinte, vamos subir no modo background, então docker. Então, lembrando que eu preciso estar no diretório lá do meu Docker Compose, então docker compose up e passar aqui a flag de -d, para que crie e deixe ali em background, beleza? Agora eu tenho meu terminal não está travado, né? Se eu der um docker compose ps, eu vou ter aqui os meus containers em execução. Se eu atualizar novamente a página, eu vou ter acesso ao meu blog, né? Então aqui eu posso estar criando posts, enfim, posso estar fazendo uso normalmente do meu WordPress, beleza? Então com isso nós teremos o nosso Docker Compose e não estaremos mais expondo dados sensíveis. Na próxima aula, pessoal, nós iremos fazer uma prática um
pouquinho mais complexa, pegar ali o nosso aplicativo de cadastro de usuários que nós já criamos, né? Só que nós iremos estar criando toda essa estrutura através do Docker Compose. Nós teremos aqui um load balance, né? Utilizaremos o Nginx para isso, e iremos ter 3 instâncias do nosso aplicativo, né? E o Nginx aqui, por exemplo, vai fazer o balanceamento de cargas entre esses containers, entre essas instâncias. E essas instâncias estarão ali se comunicando com o nosso MongoDB, que é o nosso banco de dados, e nós teremos também ali o MongoExpress, que é o cliente do banco de dados, que nós iremos estar acessando as informações do nosso banco de dados para que, de fato, nós possamos validar se foi cadastrado os usuários através da nossa plataforma, beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula e até lá.